Deus. Tá certo? Pessoal, nós vamos ver hoje as decisões. Vitor, fica frio, que a gente vai ver, fica tranquilo. Mas hoje vamos falar sobre decisões penais. Na próxima quinta-feira, nós vamos conversar sobre nulidades do processo penal. E aí, na semana que vem, nós vamos começar a nossa última grande unidade do estudo, que é o estudo dos recursos no processo penal. Hoje, nós vamos falar sobre decisões penais. Na próxima quinta-feira, né, depois de amanhã, nós vamos falar sobre nulidades do processo penal. E na terça-feira da semana próxima, nós começamos aí a nossa última unidade, que é o estudo dos recursos no processo penal. Tá? Lembrando que nós faremos agora no começo de maio, começo do próximo mês, exatamente daqui a um mês, nós faremos aí a nossa segunda prova, e antes da segunda prova nós teremos algumas aulas, uma aula de revisão, né, como a gente sempre faz, para tirar as dúvidas de vocês, e uma outra aula com uma resolução de exercícios. Então, nós vamos ter esses dois momentos. Então, hoje, repito, Ricardo, é uma unidade que ela é grande, mas, primeiro, porque nós temos muitos recursos, e segundo, que eu quero vê-los com muita tranquilidade com vocês, tá certo? Então, por exemplo, fica absolutamente frio, que eu estou com tudo isso na cabeça. Minha programação, desde o primeiro dia de aula, eu sei exatamente quantas aulas nós temos, o que é que a gente vai ver em cada aula. Fica frio, que confia no Motinha, que a gente vai conseguir ver isso. Eu quero ver, repito, com muita tranquilidade, né? Então, quando eu vejo aí, a gente tem que entender, Ricardo, também, que a nossa terceira prova, ela vai ser realizada no começo de junho, pelo calendário da universidade. Então, as aulas vão até dia 25 de junho, do ponto de vista formal. A gente tem que fazer, por exemplo, a terceira prova, ainda tem que ver a devolutiva. Então, o meu planejamento é de que a gente termine o nosso conteúdo na última semana de maio, né? Exatamente para que a gente chegue na prova, na terceira prova, no começo de junho, com toda a matéria vista, e aí depois é só devolutivo e alguns arremates aí do semestre. Mas fique muito tranquilo, que a gente vai ver tudo da forma correta, profunda e com todos os detalhes que a gente precisa ver, tá bom? Fica tranquilo aí. Então a gente vai, repito, ver hoje decisões penais. Quinta-feira a gente vai falar sobre nulidades, e na semana que vem nós começaremos essa última unidade, que é o estudo dos recursos, onde a gente vai ver a teoria geral dos recursos, depois cada um dos recursos em espécie, depois as chamadas ações de impugnação lá com habeas corpus, mandado de segurança e etc. Eu garanto a vocês que a gente vai concluir o semestre com a matéria toda muito bem vista, sem nenhum tipo de problema. E lembrando que a nossa segunda prova, essa que será no começo de maio, a matéria é até o que nós vimos na aula passada, né? Então, a matéria para a AV2 é atos de comunicação, provas e procedimentos, tá? Essa matéria que nós começamos hoje é uma matéria que eu cobrarei de vocês apenas da AV3. A AV2, Vitor, vai ser no AVA, vai ser no próprio lá no AVA, tá bom? Então lá você vai ter um linkzinho, você vai clicar e vai abrir a prova para que você possa fazer. A prova... Professor, Oi. Tá dizendo aqui no plano de ensino, tá dizendo que a prova da F2 é dia 6 e dia 11. Está correto ou vai ter uma modificação? Está correto, dia 6 e dia 11. Porque essas datas, inclusive, não sou eu que agendo, essa data é a própria universidade que define. A AV2, eu não tenho sobre ela nenhuma ingerência. A AV2 é uma data, a data da prova é fixada pela universidade, e a prova, como nós já conversamos, vai ser realizada, vai ser montada
pela universidade. São 20 questões de múltipla escolha. Então, a AV2, deixa eu só passar aqui de novo as datas, né? Ela será no dia 6 e 11 de maio, né? E a AV3, deixa eu só recuperar aqui a data, só um minutinho. A AV3 será nos dias 10 e 15 de junho. A AV3 funcionará aí nos dias 10 e 15 de junho. Com a diferença que nós já conversamos. A AV2 é uma prova que eu vou receber pronta da universidade, eu apenas vou colocar lá no AVA para que vocês possam responder, e a AV3, ela será nos mesmos moldes da prova que nós já fizemos, tá? Bem, Ricardo, o que eu recebi de informação, e nós tivemos uma reunião com todos os professores, inclusive com a diretoria do centro, é de que ela será feita no AVA. Foi a informação que eu recebi, né? E essa informação foi compartilhada numa reunião, repito, com todos os professores do curso de Direito, repassando por isso, que no AVA será disponibilizado um link e vocês clicarão nesse link. Veja, eu compreendo, eu entendo muito, com muita tranquilidade, essa preocupação de vocês. Vitor, mas veja só, essa prova fácil, que é a AV2, estará dentro do AVA. Foi a informação que eu recebi. Mas deixa eu conversar uma coisa aqui com vocês. Eu entendo, e claro que eu entendo, que prova sempre é algo que nos traz uma ansiedade muito grande. Isso sempre foi assim. Nesse momento que nós estamos vivendo, né, que a gente está usando aí plataformas e novas tecnologias, essa ansiedade, ela é mais do que normal ainda. Mas vamos fazer o seguinte, hoje é dia 6 de abril, a nossa AV2 ocorrerá no dia 6 de maio, ou seja, exatamente daqui a um mês. Vocês já me conhecem, eu fiz isso na nossa primeira prova, que antes da prova eu abri o AVA, mostrei onde é que estava lá a prova, como é que vocês farão a prova. Eu vou fazer a mesma coisa na AV2, tá bom? Então, não repito, eu compreendo muito essa preocupação, essa ansiedade, essa busca de informações aí pela prova. Mas nós temos um tempo muito confortável, de um mês, para podermos entender direitinho como é que ela vai ser feita, onde vai ser feita. E eu estou lhe dizendo, na semana anterior, fora uma revisão, fora uma aula de exercícios, eu vou, como sempre faço, né, abrir aqui o AVA, mostrar direitinho onde estará lá a prova, como é que você faz. Então, fiquem absolutamente tranquilos, não haverá nenhuma surpresa, a gente tem trabalhado dessa forma para que a gente não tenha nenhum sobressalto, tá bom? O que nós já sabemos? A matéria já está definida, é a matéria que nós vimos até a aula passada, as datas estão definidas, serão 20 questões de múltipla escolha. Aí esse detalhe, digamos, mais operacional, onde estará, como é, quando for mais próximo da prova, né, na semana anterior à prova, eu vou mostrar a vocês, tá bom? Fiquem absolutamente tranquilos que tudo vai dar certo, como sempre dá, e vocês sabem que eu tenho uma preocupação muito grande de mantê-los informados, de trazer informações, então vamos ter a tranquilidade de que as coisas vão caminhar bem, tá bom? As datas são essas que eu passei agora há pouco, ou seja, a AV2, 6 e 11 de maio, a AV3, né, 10 e 15 de junho, tá bom? É normal, às vezes o professor fala uma coisa, outro fala outra, fiquem tranquilos, porque antes da prova, como eu sempre faço, vou mostrar aqui, e tudo que eu repasso a vocês é o que eu vou recebendo da coordenação e da própria diretoria do curso, tá bom? Bem, então, hoje nós vamos, repito,
começar aí uma matéria nova, né, um momento novo do nosso curso. Essa matéria, a partir da aula de hoje, eu só vou cobrar de vocês na AV3, lá em junho. Então, a nossa matéria da AV3 começa hoje, ou seja, decisões penais, o que a gente vai ver na quinta-feira, nulidades, e o que a gente vai ver a partir da semana que vem, que são os recursos no processo penal. Vamos, então, ver essas decisões penais. As decisões, elas podem ser divididas usando aquela mesma lógica que a teoria geral do processo nos traz, né? Eu tenho despachos, eu tenho decisões interlocutórias e eu tenho sentenças. Então, essa é a divisão que a gente vai ter na própria teoria geral do processo. Aqui não há nenhuma novidade em relação a isso. Vamos só recordar o que vocês já conversaram lá na teoria geral do processo. Os despachos, ou como alguns gostam, despachos de mero expediente, eles representam atos decisórios que têm como finalidade, Mariana, apenas fazer com que o processo caminhe à frente, que o processo siga seu curso normal. Ora, o processo é uma sequência ordenada de atos, né? É uma sequência ordenada de atos que efetivamente vai seguir aí o fluxo regular, o fluxo normal, para que eu possa, ao termo e ao cabo, chegar a uma decisão. Então, os despachos, eles simplesmente fazem com que essa relação processual vá caminhando para frente, vá avançando efetivamente para frente. É isso que a gente espera efetivamente no despacho. Ele não contém, Rafa, nenhum tipo de carga decisória. Então, um despacho é uma decisão que não decide. O que é que eu quero dizer com isso? Ele não faz nenhum tipo de juízo de valor sobre nenhum momento do processo. Ele não vai ter ali um juízo de valor sobre aquilo. Aqui eu tenho como exemplo de despacho que marque-se a audiência, intime-se as partes de determinada audiência, intime-se as partes de uma determinada decisão. Imagina, por exemplo, que venha ao processo, inserido no processo, encartado no processo, um laudo pericial. Aí o juiz diz lá, ouça-se a acusação em 5 dias, depois a defesa em 5 dias, sobre o laudo pericial de folhas 814 a 820. Ora, eu tenho ali, né, apenas a indicação, Sandra, de que eu vou ouvir efetivamente a acusação e defesa. O juiz não está fazendo nenhum juízo de valor sobre aquele laudo. Ele não está dizendo que concorda, ele não está dizendo que ele efetivamente admite isso. Não, Vitor, são coisas completamente diferentes. A petição é uma manifestação de uma das partes em que ela apresenta algo ao juiz, ela apresenta um argumento ao juiz e, efetivamente, peticiona pedindo, requerendo, diz, olha, juiz, eu preciso que o senhor decrete a prisão preventiva do réu, eu preciso que o senhor determine a quebra do sigilo bancário, eu gostaria que o senhor revogasse a prisão. Então, a petição, ela é um pedido, né, feito por uma das partes, onde ela vai apresentar ali um argumento e vai, ato seguinte, solicitar, requerer, pleitear algo para o juiz, né? É uma petição, é uma manifestação, é uma... O juiz tem como função tocar o feito à frente, tocar o processo em frente e decidir. E ele tem 3 tipos de decisão à disposição dele: os despachos, as decisões interlocutórias e as sentenças. Os despachos, que nós estamos vendo agora, têm essa função, apenas fazer com que o processo efetivamente vá à frente, né? Um processo seguir seu curso. Repito, Luana, no despacho, o juiz não está exarando qualquer tipo de juízo de valor, qualquer tipo de juízo efetivamente de valor em relação àquele determinado
processo, né? Ele está apenas dando impulso normal para o processo. Sara, a petição, repito, ela é uma manifestação de uma das partes apresentando algo e requerendo algo. O juiz, ele não precisa peticionar, porque o juiz é ele próprio que decide. E ele tem 3 decisões ali à disposição dele. Ele pode se servir de 3 decisões diferentes. A primeira é essa que nós estamos revendo, que são os despachos. Depois eu vou já falar das decisões introdutórias e da sentença. Então, o despacho, ele não tem carga decisória, ele não tem conteúdo decisório. No despacho eu não decido nada, por assim dizer, né? E o despacho, ele é, por definição, irrecorrível. O despacho, ele não tem qualquer tipo de recurso, a princípio, contra ele, passível de ser manejado. A segunda grande espécie de decisão são as chamadas decisões interlocutórias. Nas decisões interlocutórias, o juiz decide um determinado incidente, né? Ele decide ali um determinado incidente, mas ele não está resolvendo definitivamente o processo. Então, na decisão interlocutória, o juiz decide uma questão pontual, uma questão incidental, decide um momento do processo, mas ele efetivamente não está resolvendo o processo como um todo, ou seja, o processo não acabará. A decisão interlocutória não é feita para condenar ou para absolver. Ela é feita para decidir um determinado aspecto pontual, incidental no processo. São exemplos de decisões interlocutórias. A decisão decreta uma prisão preventiva ou temporária, a que revoga uma prisão preventiva, a que determina a quebra do sigilo bancário, a que determina uma interceptação telefônica, a que determina a realização de uma prova pericial. Todas essas são decisões interlocutórias, né? Raul, no caso da revogação, nós vamos aplicar uma regra geral de que o juiz deve, em condições normais, decidir sempre em 5 dias o pedido que lhe for formulado, em termos gerais, né? Mas trata-se de um prazo impróprio. Caso ele não faça, isso não gerará nenhum tipo de legalidade efetiva, tá? Então, as decisões interlocutórias são relevantes porque, diferentemente dos despachos, elas não têm carga decisória, elas decidem algo. O despacho simplesmente vai fazer com que o processo siga em frente. Já as decisões interlocutórias, não. Elas enfrentam uma questão. Mas essa questão, ela é uma questão, repito, não final, não definitiva, ela não encerra o processo. Ela vai resolver um ponto, um aspecto pontual. Se eu vou determinar a prisão ou não daquele réu, se eu vou realizar uma determinada prova ou não, isso é o conteúdo da decisão interlocutória. Em regra, né, a gente vai voltar a falar muito disso a partir da próxima semana, em regra, as decisões interlocutórias não são recorríveis. Então, em regra, nós não temos aqui nas decisões interlocutórias uma decisão recorrível. Então, a regra no processo penal é que os despachos e as decisões interlocutórias não são recorríveis. Essa regra não é uma regra absoluta. Repito, a partir da próxima semana, quando nós formos falar em recursos, nós vamos ver várias exceções a essa regra, mas, como regra geral, o despacho e a decisão interlocutória não é passível de recurso no âmbito do processo penal. Tá? O despacho, repito, não possui carga decisória, ele simplesmente faz com que o processo siga seu fluxo, né, seu caminho normal, e as decisões interlocutórias, essas já têm sim carga decisória, ou seja, o juiz já está realizando ali um juízo de valor, ele está decidindo sobre determinado aspecto, mas o aspecto que é pontual. Ele resolve apenas sobre a prisão preventiva, ele resolve apenas sobre a quebra do sigilo bancário, ele resolve apenas sobre a realização
da perícia. E aí segue o processo, porque o processo só terminará no primeiro grau com a sentença. Então, a sentença é a decisão que é feita, Mariana, para encerrar o processo no primeiro grau, para pôr um termo no processo no primeiro grau. Aline diz o seguinte: professor, não entendi muito bem. O despacho movimenta o processo e a decisão interlocutória tem uma determinação sobre o processo. Vamos voltar um pouquinho, Aline. O despacho, ele faz com que o processo siga seu fluxo, mas no despacho, o juiz não está exercendo nenhum tipo de juízo de valor. Ele nem está atendendo a um pedido da parte, ele nem está rejeitando o pedido da parte. Então, no despacho, simplesmente o juiz está dizendo: olha, marque-se a audiência, agende-se a sessão de julgamento pelo júri, né? Falem as partes sobre tal coisa. Ele não está dizendo que vai acatar ou não aquela determinada solicitação da parte. Ele simplesmente está fazendo com que o processo siga ali o seu fluxo. Então, por exemplo, imagina, Aline, que a acusação, durante o processo, pediu para que fosse feita novamente uma perícia. Aí o juiz diz assim: fale à defesa sobre o pedido de nova realização de perícia. Veja, aqui o juiz não está dizendo se vai atender ou não aquele pedido. Ele simplesmente está dizendo: defesa, fale sobre esse pedido da acusação. Isso é um despacho. Não há nenhum juízo de valor. O juiz ali não está decidindo nada. A defesa fala, né, se manifesta sobre aquilo ali, né, e aí o juiz agora vai decidir se ele vai acatar aquele pedido para a realização de uma nova perícia ou não. Esta decisão que o juiz tomará, aí sim, será uma decisão interlocutória. Esta será uma decisão de natureza interlocutória. Aí o juiz vai exercer um juízo de valor, vai decidir. Mas veja, ele não está julgando definitivamente o processo. Ele está apenas e tão somente dizendo: vou decidir sobre essa determinada esse pedido específico de realização de perícia. Tá? Isso é um exemplo de decisão interlocutória. Consegui explicar melhor, Aline? Está tranquilo? Então, sim, professor, deu certo. Obrigada. Nada, querida. A sentença é a principal decisão que o juiz toma no processo, porque é a decisão em que o juiz vai encerrar o processo. Aqui ele vai concluir o processo, ou seja, naquela instância, ali no primeiro grau, essa sentença vai encerrar o processo. Se eu quiser revisitar aquele processo, aquela matéria, aquela discussão, eu vou ter que apresentar um recurso e levar isso para o segundo grau, como a gente vai conversar, repito, a partir da semana que vem. E essa sentença, ela pode ser de 3 espécies, né? Nós poderíamos classificar isso de várias formas, mas a classificação mais usual, mais normal no processo penal, é entre sentenças condenatórias, sentenças absolutórias e sentenças terminativas de feito, né? Então, a gente tem a sentença condenatória, a sentença absolutória e a sentença terminativa de feito. Como é que a gente vai entender isso? Veja, a sentença ela é feita para encerrar o processo. Aqui eu estou concluindo o processo. O processo penal, Marisa, ele é muito preparado, ele é muito pensado para que, ao final do processo, ou seja, no momento de elaboração da sentença, eu condene ou eu absolva. O raciocínio do processo penal, ele é muito dicotômico em relação a isso, ou seja, o foco, o objetivo do processo penal é isso, é condenar ou absolver. Né? É isso que se espera no processo penal, é isso que eu espero desse processo. Porém, o legislador, a doutrina processual penal, fora as sentenças condenatórias e absolutórias, ela cria também uma terceira categoria, que é a sentença terminativa de feito. O que é que eu vou lançar nessa caixa chamada terminativa de feito? Que tipo de sentença eu vou jogar ali dentro? Aquelas sentenças que
terminam o processo está sendo concluído, mas elas não condenam e elas não absolvem. Então, são exemplos de sentenças terminativas. Ela que declara a extinção da punibilidade e a sentença de impronúncia. Já estudamos aqui juntos. Quando o juiz reconhece, Gabriel, uma prescrição, por exemplo, né, tá ouvindo falar agora, Raul, o momento é esse. Quando o juiz reconhece a prescrição, ele está encerrando o processo está acabando, mas o réu não está sendo condenado, nem está sendo absolvido. O juiz simplesmente está dizendo, olha, houve a prescrição, o Estado perdeu o direito de punir, né, o Estado não tem o direito de punir, e o processo está acabando aqui. Então, o arquivamento é outro exemplo, Raul, muito bem, de decisão terminativa de feito. Quando eu arquivo, por exemplo, nem estou condenando, nem estou absolvendo, estaria apenas arquivando aquilo ali. Então, veja, a doutrina cria essa categoria de terminativo de feito para encaixar ali a situação em que eu não tenho a condenação, nem tenho a absolvição, né? Então, por exemplo, a impronúncia, lembra da impronúncia? O juiz impronuncia, porque ele não tem ali os elementos para levar a júri, também não pode absolver sumariamente, está encerrando o processo, mas eu nem estou condenando, nem estou absolvendo. Então, eu chego aqui à sentença terminativa de feito por exclusão. É aquela sentença que encerra o processo sem condenar ou sem absolver. É isso que eu vou ter na decisão terminativa de feito aqui, tá? Então, veja, houve a necessidade de criação, digamos assim, dessa categoria, exatamente para que eu abarcasse essas sentenças que não condenam nem absolvem. O normal do processo, o esperado do processo, o que o processo está mirando a linha, é condenar ou absolver. É isso que a gente vai sempre esperar dentro do processo penal. Mas há uma série de situações em que você pode evitar isso. Vitor, isso não necessariamente é sempre correto, tá bom? Vai depender da natureza da decisão terminativa de feito. Por exemplo, se a gente estiver falando da impronúncia, já vimos, a impronúncia faz coisa julgada só no plano formal. Então, surgindo novas provas, é possível que eu tenha uma nova ação. Mas se a decisão terminativa de feito for, por exemplo, porque eu reconheci a prescrição do crime, aí eu não tenho como ter nova ação. O crime está prescrito e acabou ali efetivamente. Então, não é toda decisão terminativa de feito que vai permitir que eu tenha uma nova ação. Eu sempre vou ter que verificar qual é a decisão especificamente que eu tenho ali. Repito, no caso da impronúncia está correto, a gente pode ter uma nova ação se surgirem novas provas, mas se eu estiver falando de uma decisão de extinção da punibilidade, quando essa sentença de extinção da punibilidade transitar em julgado, ela vai eliminar qualquer possibilidade de continuação dessa determinada ação. Ou seja, no momento em que eu tenho ali, repito, o trânsito em julgado de uma sentença que reconheceu a prescrição, reconheceu a decadência, reconheceu a morte do agente, não há como ter nova ação. Então, veja, as sentenças, no âmbito do direito processual penal, lá no processo civil, você tem outra classificação de sentença. Lá você vai falar em homologatória, constitutiva, declaratória, e outras tantas. Aqui, a gente está usando essa classificação, repito, por ser mais útil, né, já que o processo é muito focado nessa ideia aí da condenação e da absolvição. Exatamente. No caso, Sara, da impronúncia, o juiz percebe que não há comprovação de materialidade, ou não há indício de autoria, ou não há nenhum desses elementos. E aí ele encerra
né? Exatamente, ele vai encerrar o processo está acabando ali, mas a coisa julgada, quando vier, faz apenas coisa julgada formal, ou seja, enquanto não ocorrer, por exemplo, a prescrição, se surgirem novas provas, eu posso ter uma nova ação penal. Então, ela é uma decisão terminativa de feito, por quê? Porque ela está encerrando o processo, ela põe ali um ponto final do processo, mas ela não condena, ela não absolve. Então, quando eu impronuncio o réu, eu nem condeno, nem absolvo efetivamente aquele réu. Eu pergunto a vocês, essa classificação de sentença está tranquila? A gente pode avançar? Então, veja, terminativo de feito é aquela sentença que encerrou o processo, mas ela não condenou, ela não absolveu, ou seja, ela não se encaixou em nenhuma dessas outras categorias, que é o que nós vamos estudar agora. Eu quero ver com vocês agora a sentença absolutória. A sentença absolutória ela está descrita no artigo 386 do Código de Processo Penal. Então, ele diz aí, o juiz absolverá o réu, mencionando na parte dispositiva, desde que reconheça, e aí ele vai citar os fundamentos. Pessoal, só um minutinho, deixa eu só colocar aqui ligar o carregador aqui do meu notebook, só um minuto. Então, veja, o artigo, né, ele vai definir, né, aqui no artigo 386, ele vai dizer o seguinte, o juiz absolverá o réu mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça. Aqui deixa eu fazer um pequeno parênteses. A sentença, qualquer que seja ela, uma sentença condenatória, uma sentença absolutória ou uma sentença terminativa de feito, ela vai ser dividida em 3 partes básicas. A primeira é o relatório. A segunda, a fundamentação. E a terceira, a parte dispositiva. Então, toda sentença, repito, quer uma sentença condenatória, quer uma sentença absolutória, quer uma sentença daquele grupo que a gente acabou de ver, terminativa de feito, ela vai estar dividida nessas 3 partes. Pelo menos, o juiz pode fazer outras divisões, mas pelo menos esses 3 momentos ele precisa trazer para a sentença. Primeira parte é o relatório. No relatório, eu vou descrever efetivamente o que foi que eu levei ali para chegar naquela sentença. O que foi que aconteceu no processo? Vou dizer, olha, houve a denúncia, essa denúncia foi recebida dia tal, fiz a audiência que eu ouvi o fulano, ciclano. Então, o relatório, ele tem uma função, Gabriel e Marisa, essencialmente descritiva. Ele vai narrar o que existe ali, efetivamente, no processo. A segunda parte da sentença é a fundamentação. Aqui, o juiz vai explicar os motivos pelos quais ele está decidindo daquela forma. Fundamentar significa olhar para o fato, olhar para a prova, olhar efetivamente para a estrutura legal e fazer o casamento. Tá? Então, a fundamentação aqui parte desse casamento entre as provas, né, o fato e o direito. E a parte final é o dispositivo. O dispositivo é a parte final da sentença, onde o juiz vai indicar o que de fato ele está decidindo. Né? Seria como se fosse a narração dos fatos. Mas que fato? O processo. No relatório, eu vou dizer o que foi que aconteceu. Eu vou dizer, olha, a denúncia foi oferecida no dia tal, foi recebida no dia tal, determinei a citação do réu que no dia tal apresentou a sua defesa, ou seja, eu vou narrar ali o que foi que aconteceu no processo. Né? Então, o dispositivo é a parte final da sentença.
O dispositivo é que vai indicar o que de fato o juiz ele está decidindo. Então, no dispositivo, ele vai dizer, olha, diante do exposto, condeno o réu a pena de 4 anos e 6 meses. Então, no dispositivo, eu tenho a parte final, eu tenho ali o mandamento em si. É no dispositivo que está a decisão tomada pelo juiz. Então, no dispositivo, repito, nessa parte final, depois que o juiz já relatou, depois que o juiz já fundamentou a sua decisão, aí ele vai dizer, do exposto, condena o réu a uma pena de 6 meses de reclusão, 8 anos de reclusão. Veja, na fundamentação, ele já explicou de onde foi que ele tirou as provas para condenar, ele já indicou ali a dosimetria toda de pena. Então, o dispositivo é o resumo do resumo. É dizer, ele está condenado e a pena é tanta, ou ele está absolvido por um desses motivos aqui do artigo 386. É por isso que o dispositivo é tão importante, porque é dele que eu vou recorrer, porque é ele que concentra, que condensa efetivamente a decisão. Pois não, Raul, pode perguntar. Professor, tá escutando? Uhum. Professor, eu queria saber se o juiz no dispositivo ele vai decidir através do pedido do Ministério Público e da defesa ou não? Sim, ele tá vinculado ao fato em si. O grande fio condutor, a gente vai já falar disso, do processo, é o fato. Então, ele tem que estar preso àquele determinado fato. Então, é ali que ele vai, por exemplo, dizer se ele reconheceu a existência do fato, se ele reconheceu a autoria daquele agente e concentrar isso. Ele explicou a decisão na fundamentação. Na fundamentação, ele explicou de onde foi que ele tirou a comprovação, de onde é que ele tirou a autoria. Diga, Raul. Mas vamos supor que, por exemplo, o Ministério Público, na oferecimento da denúncia, ele fala que o crime foi furto, por exemplo. E o juiz ele pode decidir que não foi furto, foi um roubo, por exemplo. A gente vai falar disso já. Essa é a parte final da nossa aula de hoje. Então, guarda a tua dúvida que já a gente volta. Nós vamos estudar já 2 institutos, chamados Emmentatio Libelli e Mutatio Libelli. E a gente vai estudar exatamente isso. Eu te acusei por um furto, o juiz te condenou por um roubo. É possível? A gente vai ver em que condições isso pode acontecer. Tá bom? Eu volto já a isso. Então, veja, no 386, ele está dizendo, o juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, ou seja, lá na parte final, o juiz vai ter que dizer, absolvo o réu com base no artigo 386, inciso tal. Então, na parte dispositiva, ele precisa dizer. E quais são os fundamentos? Veja, inciso primeiro, estar provada a inexistência do fato. Aqui o juiz provou, o juiz comprovou, o juiz tem diante de si a certeza de que o fato não existiu. Ou seja, não ocorreu a lesão, não ocorreu a subtração, não ocorreu aquela violência. O fato não existiu. Ele tem convicção disso. Está provada a inexistência. Veja agora o que nos diz o inciso 2º. Não haver prova da existência. Eu tenho aqui no inciso 2º a dúvida. Houve o fato, Aline? Não sei. A prova não me garante essa certeza. Na dúvida, o que eu faço? Absolvo o réu. Então, veja, no inciso 1º, eu estou absolvendo porque eu tenho certeza, o fato não existiu. No inciso 2º, eu estou absolvendo porque eu tenho ali uma dúvida. Pode até ter acontecido o fato, mas eu não consegui provar. No inciso 3º, o que ele diz? Não constitui o fato infração penal. Então, no inciso 3º, ele está me dizendo, olha, houve o fato, ele é o autor do fato, mas esse fato não é um tipo penal. Em outras palavras, ele não é crime. Ele pode ser um ilícito civil, ele pode ser um ilícito administrativo, ele pode ser um ilícito tributário, mas ilícito penal não há. Por exemplo, imagina que o juiz aqui percebe, Luana, que o fato foi um dano culposo. Ora, o dano culposo não é típico, não é crime. O fato aconteceu.
O fato existiu. Você, de fato, é o autor daquele evento. Mas ele não é típico, ele não é criminoso. Então, no inciso terceiro, eu tenho uma indicação de que não há ali uma infração penal. O réu está absolvido. Se eventualmente aquilo ali foi um ilícito civil, foi um ilícito administrativo, que eu vá apurar isso num outro processo, lá no processo civil, lá no processo administrativo. Mas o processo penal está sendo encerrado, o réu está sendo absolvido, porque eu não estou vendo ali qualquer tipo de crime no caso concreto. Tá? No inciso quarto, veja o que ele diz. Estar provado, portanto, a gente volta a ter a ideia aqui da certeza, que o réu não concorreu para a infração penal. Né? Estar provado que o réu não concorreu para a infração penal. Então, eu tenho segurança, eu tenho convicção de que o réu não é autor, não é coautor, não é partícipe. A gente vai ver efetivamente uma segurança aqui. O evento até aconteceu, mas este réu não colaborou como autor, nem como coautor, nem como partícipe. Eu tenho, portanto, certeza. É diferente do inciso quinto. E o que diz aqui o inciso quinto? Não existir prova de ter o réu concorrido para a infração. Então, veja, no inciso quarto, o que ele está dizendo? Está provado que o réu não concorreu. Eu tenho certeza, eu tenho convicção de que o réu não é autor, não é coautor, não é partícipe. No inciso quinto, não existir prova de que ele é. Pode até ter sido autor, ele pode até ter sido partícipe, mas a Aline, eu não consegui provar. Absolve-se do mesmo jeito. Veja, a absolvição ela vai valer da mesma forma na esfera penal. Para o processo penal, não interessa se eu te absolvi por falta de provas ou te absolvi porque eu estou convicto de que você não é autor. Vai valer do mesmo jeito, ou seja, quando transitar em julgado, isso aqui já não muda mais. Diga, Vitor. Professor, eu teria uma dúvida. Então, vamos pensar que ocorreu um assalto aqui no Banco de Fortaleza e a pessoa acusada estava praticamente a 10 quilômetros do local. Se não houver prova de que ele ajudou ou ele fez parte do plano, ele vai se encaixar no inciso 4, né? Não. Se não existir prova, ele está no inciso 5º. Não existe prova de ter o réu concorrido. No inciso 4º, é se eu tivesse toda a prova dizendo que ele não tem nenhuma participação. Se eu tenho certeza que ele não tinha nada a ver com aquilo ali, eu estou no inciso 4º. Se eu tenho dúvidas, se eu estou no inciso 5º. Porque lembra, eu só posso condenar quando eu tenho certeza de autoria e de materialidade. Se eu tenho dúvidas sobre a autoria, eu tenho que absolver nos termos aqui do inciso 5º. Agora, a prova é muito segura. Se a prova é muito segura de que ele não tem nada a ver com aquilo ali, ou seja, nenhuma testemunha, as testemunhas dizem que ele não participou, ele não tinha nada a ver, aí eu estou no inciso 4º. Então, o inciso 4º é o inciso de certeza de não participação, não autoria, e o inciso 5º é de dúvida. Pode até ter sido ele até pode ter tido algum tipo de participação, mas eu estou em dúvida, na dúvida que eu absolvo. Ok? Diga, Raul. Entendido. Melhor. Não, eu ia falar um exemplo pro Antônio Vitor, né? Eu acho assim, que eu já vi, é tipo assim, uma pessoa que pegou uma carona com uma pessoa que acabou de roubar, por exemplo, e vai para casa da namorada, entendeu? Aí, através do aplicativo do Uber, que pode provar, né? Isso aí, através do um exemplo. Do percurso. Um exemplo. Exatamente, perfeito. O inciso 6º diz assim, ó, existirem circunstâncias que excluam um crime, ou seja, excludentes de ilicitude, legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito e estrito cumprimento da lei legal, ou isentem o réu de pena. Aqui, por exemplo, entra excludentes de culpabilidade, né? Coação irresistível, inexigibilidade de conduta diversa, etc.
ou mesmo se houver fundada dúvida sobre a existência. Então, veja, no inciso 6º, a primeira parte fala em incerteza, o juiz se convenceu de que você agiu em legítima defesa, ou, diz aqui a parte final, há dúvida, mas é uma dúvida bem robusta, também absolvo, né? E o inciso 7º, não existe prova suficiente para a condenação, ou seja, o inciso 7º, ele é a positivação do princípio do indúbio pro réu, tá? Em relação à sentença condenatória, o que nós precisamos lembrar? Primeiro, para que eu condene, eu tenho que ter a segurança, a prova robusta, a convicção de que o fato aconteceu e de que aquele réu colaborou com o fato, como autor, como coautor, como partícipe. Mas eu queria destacar que a sentença condenatória, nos termos aqui do artigo 387, diz o inciso 4º, o juiz, ao proferir sentença condenatória, inciso 4º, fixará valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Então, o juiz, ao condenar, ele vai, obviamente, fixar ali a pena e ele vai fixar um valor mínimo a título de reparação de danos. Qual é o objetivo disso aqui? O objetivo disso aqui, Marisa, é facilitar a vida da vítima, que a vítima já possa executar de imediato esse valor mínimo. Então, esse valor mínimo ela já vai poder executar de imediato. O resto vai passar por aquele processo de liquidação. Raul, a princípio, ele vai fixar mesmo no caso, eventualmente, do réu ser hipossuficiente. E aí eu vou lá na ação de execução civil discutir se eu posso penhorar alguma coisa, se o cara não tem nada, mas a fixação não depende disso. O que dependerá, segundo um entendimento, é efetivamente de um pedido. A jurisprudência do STJ diz que ele efetivamente só poderá fixar esse valor se existir um pedido expresso da parte autora. Ou seja, se o Ministério Público ou o ofendido expressamente pedirem, ele pode fixar esse valor mínimo. Tá? Raul, repito, o dano foi causado, o dano está quantificado aí em 300 mil, ele tem a obrigação de reparar aquele dano. Se ele vai ter bens, se ele vai ter condição financeira para fazê-lo, aí é uma questão que lá o direito civil vai definir e o processo civil vai definir. Aquela história de que quem nem nada tem, nada deve, né? Não é bem assim, ele deve, ele só não tem como efetivamente pagar por isso, mas o juiz deve fixar esse valor, né? Agora, repito, o juiz só fixará isso na sentença se a parte autora expressamente fizer a solicitação. Chegamos na última parte da aula, onde eu vou voltar àquela dúvida do Raul, onde nós vamos ver aqui os institutos da ementatio libelli e da mutatio libelli. A ementatio libelli, ela está prevista no artigo 383. E a mutatio libelli, ela está prevista... Sandra, me faça uma gentileza, querida. Bote aqui no chat, eu sei que você está com o Código de Processo Penal aberto, o caput do artigo 383. Então, nós vamos entender agora o que é que significa ementatio libelli e o que é que significa mutatio libelli. Libelar, se nós fôssemos traduzir livremente, significa acusar. Então, aqui a gente já tem uma intuição, Aline. Na ementatio libelli, houve apenas uma emenda, um ajuste na acusação. Já na mutatio libelli, há uma mudança realmente da acusação. Primeira coisa, a acusação. Eu quero que vocês traduzam a acusação no processo penal como fato. A acusação no processo penal. Obrigado, Sandrinha, muito agradecido. Daqui a pouco eu lhe peço outro. Vamos trabalhar primeiro nesse. A acusação é o fato. Então, entendam, dizer que o crime é roubo, é furto, é extorsão, é importante.
Mas mais importante do que isso é a descrição do fato em si. É o fato, aquela narrativa, aquela descrição que eu fiz lá na denúncia, na queixa, que será o fio condutor de todo esse processo. Então, no artigo 383, repito, nós temos aqui o Instituto da Ementatio Libelli. Olha o que ele diz aí. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, sem modificar a descrição do fato, ou seja, o fato que começou foi o fato que terminou o processo. Não houve mudança no fato. O fato, o evento, a cena que eu assisti e descrevi é a mesma cena. O fato que começou foi o fato que terminou. Avançando no 383. Poderá atribuir-lhe decisão, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha que aplicar pena mais grave. Então, veja, aqui na Ementatio Libelli, o juiz percebe que o fato que começou é o fato que terminou. Ele está te condenando pelo mesmo fato, aquele fato que você se defendeu. Só que o juiz entende, nesse momento, no momento da sentença, que é melhor o rótulo, a etiqueta que melhor vai definir aquele fato, não é roubo, como estava lá na denúncia, e sim extorsão, ou apropriação indébita, o que quer que seja. Aqui o juiz não precisa ouvir as partes, o juiz simplesmente muda a tipificação, porque o fato permanece o mesmo. Então imagina, por exemplo, imagina esse objeto, aqui é uma garrafa. Imagina que eu tivesse colocado aqui uma etiqueta nessa garrafa, dizendo garrafa para dar aula na Unifor. Aí agora nós estamos agora em aulas remotas. Aí eu vou tirar a etiqueta, Aline, e vou colocar uma outra etiqueta. Garrafa para dar aula em casa. Mas veja, o objeto permanece o mesmo. Então, o que eu tenho na Ementatio Libelli é isso. O fato que a acusação apresentou, que foi o fato, o evento, o acontecimento que você se defendeu, é o fato pelo qual o juiz está te condenando. Então, não há surpresa para você. Você se defende sempre do fato, do evento. Apenas o juiz entendeu que o tipo penal que melhor se encaixa nesse fato não é furto, é roubo. Não é roubo, é extorsão. Ele pode mudar, mesmo que isso represente uma pena mais grave. Ah, Rafael, mas isso surpreende o réu. Não, porque ele está sendo condenado pelo mesmo fato que ele se defendeu. Veja a diferença, a Sandra vai fazer a gentileza agora, de colocar, Sandra, só o caput do 384, porque o 384 define o que nós vamos chamar de mutatio libelli, ou seja, há uma mudança na acusação. Veja o que diz aí o 384. Encerrada a instrução probatória, ou seja, acabou a prova. Se entender cabível nova definição jurídica do fato. Mas por quê? Por que ele está trocando a etiqueta? Por que é cabível uma nova definição jurídica? Em consequência de prova existente dos autos de elemento ou circunstância da infração não contido na acusação. Não contido na acusação. Algo novo, algo que não se sabia no começo do processo. Algo que apareceu no processo, Gabriel, durante o processo. O Ministério Público deverá ditar a denúncia ou queixa no prazo de 5 dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em ação penal pública. Então, olha a diferença. Tanto no 383, lá da Ementatio Libelli, quanto no 384, da Mutatio Libelli, o tipo penal que está na denúncia não é o tipo penal pelo qual você foi condenado. Tanto no 383 como no 384, você foi denunciado por roubo e está sendo condenado por extorsão. Isso é igual. A diferença é o que é que está causando isso. De um lado,
Lá no 383, o fato que começou é o fato que terminou. O juiz apenas aqui vai dar uma roupagem, uma etiqueta diferente. É por isso que ele não precisa ouvir ninguém. Ele não está surpreendendo ninguém. Já no 384, imagina, a denúncia foi feita dizendo assim: olha, o réu entrou na sala, aproveitou-se que não tinha ninguém ali, né? Exatamente, Vitor. Ele entrou, aproveitou que não tinha ninguém, levou o celular. Quando as testemunhas foram ouvidas lá durante o processo, as testemunhas dizem: não foi assim que aconteceu, não. Ele, de fato, entrou, mas no final, né, no final, é, é, ele efetivamente uma estrutura nova. Ele diz, olha, ele realmente entrou, mas na hora que ele saiu, ele me apontou uma arma e levou o celular porque ele me ameaçou. Veja, aqui o que a gente tem no 384, nessa mutácio libelli, é aquela história de telefone sem fio, sabe? Quando você tem aquela brincadeira do telefone sem fio, que começa lá uma informação e termina outra, é isso que a gente vai ter efetivamente aqui. É a mudança de acusação com base em novas provas, porque um novo fato aconteceu. Não só novas provas, Sara, é novas provas sobre um novo fato, uma circunstância que não era conhecida. Porque se eu estiver falando de novas provas do mesmo fato, não tem problema. Mas aqui a situação fática é outra. Eu tinha dito que ele não tinha usado de violência, quando veio a produção da prova, surgiu ali a informação da violência. É por isso que diz o 384. Aqui o juiz não vai poder julgar de forma imediata. A acusação vai aditar para trazer aquela novidade e depois, efetivamente, a gente vai ter uma lógica distinta em relação a isso. Tá bom? Ou seja, na ementácio, como o fato é o mesmo, não há problema. Na mutácio é que ocorre aqui uma novidade, que aí essa novidade vai ter que ser, eu tenho que dar às partes oportunidade para que elas se manifestem sobre a novidade, porque senão aí sim representaria uma indevida surpresa para a parte. Então, a chave aqui é sabermos o seguinte: o fato que começou, aquele fato que eu estou atribuindo a você, aquele evento que eu estou atribuindo a você, é o mesmo que terminou? É a mesma circunstância? É o mesmo evento? É. Então, o juiz está livre para, sem ouvir mais ninguém, te condenar. Tá? Mas se durante o processo surgiu um fato diferente, uma circunstância daquele fato diferente, antes do juiz condenar, ele vai precisar ouvir as partes para que a acusação possa aditar a denúncia e eu possa depois realizar uma defesa sobre a novidade. Né? Não vou voltar a produzir defesa sobre tudo, é defesa só sobre a novidade. Só um minutinho. Professor? Só um minutinho, deixa eu só concluir aqui a chamada e aí eu já escuto as dúvidas de vocês. Só um minuto, por favor. Só um minutinho, pessoal. Quais são as dúvidas, pessoal?
Professor? Pois não, pode dizer. Tô ouvindo. Tanto no... Você falou uma semelhança que eu acabei não pegando aqui. Na Imitatio Libelli e na Mutatio Libelli. A semelhança, Raul, é que tanto na Imitatio Libelli do 383 quanto na Mutatio do 384, você foi denunciado por furto e foi condenado por roubo. Ou seja, o tipo penal mudou. A diferença é o que foi que causou essa mudança. No 383 foi só uma releitura diferente do mesmo fato, e no 384 foi um fato diferente. O fato foi mudando durante o processo. Então, a só diferença de um para o outro é o fato, né? É o que causou, exatamente. Na Imitatio, o fato permanece mesmo, na Mutatio muda o fato. Queridos, na próxima aula nós vamos conversar sobre nulidades no processo penal, e repito, semana que vem nós começamos aí a última unidade, que é o estudo dos recursos. Mais uma vez, voltando àquilo que nós tratamos no início da aula, fiquem tranquilos em relação à segunda prova. Ela será no dia 6, a primeira chamada, e no dia 11 de maio, a segunda chamada. Antes disso, a gente vai voltar, vou explicar direitinho como é a prova. Não é preocupação para hoje. Vamos deixar para a gente se focar aí na prova no final, realmente, do semestre, do mês, tá bom? Final de abril a gente conversa sobre isso, tá bom? Professor, oi. O senhor mudou, né? Porque, tipo assim, na unidade 4 é nulidade. A gente começou na A5 já, né? Porque a gente vai ver nulidades na próxima aula. Eu achei melhor a gente ver logo decisões, porque quando a gente for falar de nulidades, eu vou falar muito de decisão. Então, eu achei mais interessante a gente falar logo de decisões. Mas a ordem dos fatores não altera o produto, tá? A gente vai ver essa semana essas duas unidades. Bem, fiquem bem. Até quinta-feira, se Deus quiser.